Este vídeo é destinado aos profissionais da saúde e busca fornecer subsídios para auxiliar no processo de investigação clínica, epidemiológica e laboratorial da febre maculosa. Serão abordados a investigação clínica e epidemiológica, a avaliação dos antecedentes epidemiológicos, a inclusão da febre maculosa entre os principais diagnósticos diferenciais, o manejo clínico de pacientes, a avaliação laboratorial e o tratamento. A febre maculosa é uma doença endêmica em diversos estados do país, com maior concentração, notadamente nos estados da região sudeste e da região sul. É uma doença que hoje figura como um grande problema de saúde pública, notadamente por conta da sua letalidade. É uma doença que se associa a um risco de morrer, ou seja, uma taxa de letalidade que vem sendo, em média, em torno de 40%, ou seja, é considerada, dentre as doenças transmissíveis, uma das maior potencial de letalidade. É uma doença de transmissão vetorial, causada por uma bactéria, e que, do ponto de vista clínico, se associa a uma série de complicações, acometendo diversos órgãos, acometendo o sistema nervoso central, sistema respiratório, sistema hepático, e que muitas vezes leva à ocorrência de hemorragias e choque. Uma doença causada pela bactéria Rickettsia ricketts é uma doença de distribuição por praticamente todo o continente americano, né? Hoje com casos confirmados Canadá, Estados Unidos, na América Central, em Costa Rica, Panamá, e na América do Sul, na Colômbia, Argentina e Brasil. E a gente acredita que ela existe e nos outros países também, desses continentes, né? O que faltam, na verdade, são estudos para confirmar a sua presença. E mesmo aqui no Brasil, onde ela hoje está confirmada somente nos estados da região sudeste e no Paraná, nós estamos hoje vendo que é possível que ela esteja em outros estados e com esses estudos a gente está vendo que existem outros tipos de febre maculosa também nos demais estados onde as pesquisas têm sido feitas. Então, na verdade, o que a gente vê é que onde se pesquisa acaba encontrando alguma coisa. Então a gente adota a postura seguinte: onde não tem registro de febre maculosa, é muito mais provável que seja em função da falta de investigações, da falta de diagnóstico, do que da falta realmente da doença, do agente da doença circulando naquele local. Será que de fato a doença está se expandindo ou a gente está tendo mais casos diagnosticados por conta dela ter se tornado de notificação compulsória, né? Hoje a gente acredita que na verdade são as duas coisas, né? Eu acho que tem havido mesmo uma expansão da doença. A gente tem detectado casos agora em área urbana, em parques públicos, né? E tem verificado também na região que os casos eles estão muito associados ao lazer, né? As pessoas frequentam áreas para pesca, para qualquer tipo de atividade de lazer e entram em contato aí com o ambiente propício para a ocorrência de doenças. O atendimento de pacientes com febre maculosa pode se dar nas diversas esferas e estruturas do sistema de saúde. Podemos ter como porta de entrada as unidades básicas de referência para a localidade, local de residência daquele indivíduo, eventualmente serviços de pronto-socorros e pronto-atendimentos e, em algumas situações, atendimento em hospitais. Idealmente, o atendimento deve ser feito de maneira ágil, de maneira que o paciente, logo no início dos sintomas, procure por esse atendimento. Então, via de regra, uma porta de entrada que permita um atendimento precoce, estruturado, seriam as unidades básicas de saúde. A primeira coisa que eu senti foi muita dor no corpo. Uma sensação de uma gripe muito forte, né? A primeira ideia que a gente tem é que a gente está com aquela gripe muito forte que derruba na cama e a gente fica sem coragem de levantar da cama para nada, sem energia, né? Aí começou com a dor de cabeça, uma dor de cabeça intensa na nuca, atrás dos olhos e depois veio acompanhada com a febre. Foi os primeiros sintomas que eu tive, tanto que me confundi um pouco com, eu poderia estar com uma gripe forte, alguma coisa assim. E depois disso partiu com dores muito fortes nas juntas, em todas as juntas do corpo, né? E
último sintomas que eu tive foram as manchas na pele, as máculas, né? Que aí começou a aparecer nas coxas e depois, de um dia para o outro, já subiu para o corpo todo, para o rosto, para os braços, né, para o abdômen. Aí já apareceu em a parte do corpo, já estava todo tomado com mancha. Uma vez que haja a suspeita em relação à doença, logo no ato do atendimento, esse caso deve ser notificado dentro do contexto do SINAM, do Sistema de Informação que rege os agravos de notificação compulsória no país, imediatamente. E por que a notificação deve ser imediata? Por vários motivos. Há uma necessidade de identificar aquele indivíduo como um caso suspeito, de qualificar o local provável de infecção, de forma que medidas de controle ambiental possam ser desencadeadas, de se saber os momentos em que foram colhidos materiais biológicos para a confirmação do diagnóstico. Então, a notificação ela tem um papel imprescindível no sentido de permitir, né, que nós tenhamos consciência de que existe um caso suspeito de uma dada doença em um dado local e que as ações de vigilância e investigação ambulatorial possam ocorrer de maneira satisfatória. Doenças outras que podem ocorrer com uma incidência muito maior, uma distribuição maior, né? E que apresentam um quadro clínico semelhante à febre maculosa. Então, quando nós falamos que na febre maculosa, febre, a cefaleia, a mialgia, a artralgia e a prostração são os elementos clínicos, os sinais e sintomas clínicos mais frequentes, nós poderíamos levar esses sinais e sintomas para uma série de outras doenças, como dengue, como leptospirose. A grande questão é contextualizar esses sinais e sintomas frente a um risco de exposição, ou seja, os sinais e sintomas, sim, eles ocorrem na febre maculosa e podem ocorrer em outras doenças, mas para o clínico, pensar, suspeitar precocemente, é muito importante associar esse quadro clínico aos antecedentes epidemiológicos daquele paciente que está sendo investigado, ou seja, saber quais são as situações potencialmente de risco para infecção pela doença, ou seja, se frequentou áreas com vegetação, áreas propícias à ocorrência do carrapato, se frequentou áreas onde haja a presença dos hospedeiros vertebrados desse carrapato, ou seja, cavalos e capivaras, se frequentou áreas próximo a coleções hídricas e, obviamente, se esse indivíduo se expôs ou não a carrapato. Se, frente a uma resposta de que não se expôs ao carrapato, esse não é um critério de exclusão da doença, ou seja, muitas vezes a picada pode passar despercebida, né? E nesse sentido, ter frequentado áreas de risco para exposição a carrapato tem a mesma consistência, o mesmo valor para que a gente possa utilizar, né, como elemento de suspeita da doença. E é muito importante que conseguimos informações do paciente ou dos familiares sobre o local onde ele reside, onde ele esteve, pelo menos no último mês, porque são os antecedentes epidemiológicos do paciente que nos permite pensar no diagnóstico de febre maculosa brasileira. E como que esses pacientes chegam ao hospital? Muitas vezes esses pacientes já tiveram várias vezes numa unidade básica de saúde com diagnóstico de uma febre, uma dor no corpo, às vezes um exantema, e não se atenta que esse paciente vem de uma região sabidamente, historicamente conhecida de transmissão da febre maculosa brasileira. E se não nos atentarmos a esse antecedente, da onde ele vive, se ele teve contato com animais, se ele teve contato com carrapatos, nós não vamos nesse primeiro momento pensar em febre maculosa brasileira, não vamos intervir medicamentosamente e esse paciente pode evoluir para uma forma grave da doença, muitas vezes chegando já em fase avançada ao nosso hospital, e isso contribui com a letalidade da doença. Em relação à suspeita, ao manejo da febre maculosa, existem algumas pistas, alguns elementos que devem ser fortemente considerados. Em relação ao quadro clínico, não é infrequente deixar de suspeitar em relação a essa doença, a esse agravo, pelo fato de não haver a presença de exantema. Ele deve ser procurado minuciosamente, deve ser procurado nas extremidades, na palma das mãos, na palma dos pés, nos tornozelos, nos punhos. O exantema ele tende a surgir
mais tardiamente na evolução, entre o 3º e 5º dia. Então, a ausência do exantema não descarta a suspeita de febre maculosa e deve ser minuciosamente procurado. O exantema pode passar despercebido também em indivíduos da raça negra, que muitas vezes, pela pigmentação da pele, acabam dificultando uma visualização facilitada da presença do eritema, do exantema. Um outro elemento extremamente importante, em relação à febre maculosa, que nós já mencionamos anteriormente, mas deve ser ratificado. O tratamento deve ser feito na suspeita, não se aguarda diagnóstico laboratorial confirmatório para que a decisão de se tratar ocorra. Aí foi que do posto me ligaram. Aí o médico falou para mim que poderia ser uma febre, suspeita de febre maculosa. Fizeram os exames, já entraram com medicamento. E após a medicação, ele já teve uma melhora boa. A confirmação laboratorial da febre maculosa pode se dar através da utilização de diferentes técnicas laboratoriais. A mais corriqueiramente utilizada é a sorologia através da técnica de imunofluorescência indireta. Essa é uma técnica que consiste na coleta de 2 amostras de soro do paciente, uma primeira amostra da fase aguda, colhida logo na suspeita, e uma segunda amostra colhida na fase de convalescência, na fase de cura. A confirmação laboratorial se dá através da análise de ambas as amostras em paralelo, e a confirmação, ou seja, um teste considerado reagente, consiste na comparação entre os títulos detectados de anticorpos na fase aguda, da primeira amostra, e na fase de convalescência, a segunda amostra. No caso de haver a ascensão do título de anticorpos, com um nível 4 vezes maior na segunda amostra ou mais, quando comparadas à primeira amostra, essa consiste, na realidade, no resultado positivo. Após a realização da reação de imunofluorescência, nós trazemos a lâmina para ser analisada no microscópio de fluorescência em sala escura. Aqui eu já estou vendo a amostra positiva, onde nós podemos visualizar as riquécias no formato cocobacilar, na coloração verde brilhante, verde maçã brilhante. Ela é predominantemente intracelular, mas nós vemos algumas soltinhas porque ela rompeu a célula durante o processamento. Aqui é uma lâmina de sorologia, então o antígeno foi preparado, impregnado na lâmina para ser feita a reação. Então a gente às vezes encontra ela não intracelular. Em casos de óbito, uma única amostra pode ser analisada e nesse cenário a amostra é testada para titulação de anticorpos da classe IgM e IgG. Títulos de IgM detectáveis acima de 64 são considerados títulos positivos. Existem hoje técnicas de biologia molecular que estão disponíveis. A PCR hoje vem sendo mais um elemento no arsenal para diagnóstico laboratorial, e a PCR ela pode ser feita no soro ou em outros materiais e tecidos como o sangue total, o coágulo sanguíneo e eventualmente pele. No Adolfo Lutz, o material de eleição é o soro. É o soro que veio para a sorologia, ele também é encaminhado para fazer o PCR em tempo real. Também nós recebemos sangue pós-mortem do serviço de verificação de óbito quando é necessário. Existem outras técnicas laboratoriais que podem ser utilizadas, técnicas mais específicas que exigem um grau de sofisticação e um cuidado com a amostra mais adequados, mais apropriados. Um deles é o isolamento de riquécias, ou seja, a coleta de material biológico, seja do sangue, através do coágulo sanguíneo ou de fragmentos de pele que são inoculados em culturas de células, tentando reproduzir o ciclo biológico daquela bactéria, ou seja, você tenta cultivar, isolar as riquécias em meio de cultura. Em casos de óbito, muito importante nesse caso, óbitos suspeitos devem ser adequadamente investigados, utilizando-se todas as técnicas disponíveis, incluindo-se o exame necroscópico e a utilização da imunistoquímica em tecidos. A partir do exame necroscópico, se colhem fragmentos de vísceras que devem ser adequadamente preservados e enviados, assim como os outros materiais, aos laboratórios de referência para que a técnica de imunistoquímica possa ser utilizada. Extremamente importante
que o fluxo de amostras, seja do soro para a sorologia, de fragmentos de pele, de coágulo e eventualmente fragmentos de vísceras, né? Eles são feitos, são colhidos muitas vezes nos serviços de saúde responsáveis pelo atendimento do paciente, mas devem ser encaminhados à rede de laboratórios de referência, os LACENS, que são laboratórios regionais de referência para diagnóstico das rickettsioses, e devem contar com o matriciamento, com o papel das vigilâncias em âmbito municipal e estadual como articuladores para que essas amostras cheguem ao seu destino de uma maneira ágil e apropriada. Durante o processo de investigação de análise do paciente, do caso suspeito, além dos elementos clínicos, dos elementos epidemiológicos, os exames laboratoriais inespecíficos podem contribuir muito para potencializar a suspeita e para estratificar o grau de gravidade desse indivíduo. Ou seja, algumas alterações que não são específicas da febre maculosa, mas que são frequentemente observadas, elas podem colaborar para o raciocínio clínico e epidemiológico. Do ponto de vista de alterações hematológicas do hemograma, nós temos um padrão de contagem de leucócitos que varia de normal a eventualmente diminuído, então o número de leucócitos não se vê aumentado, mais frequentemente ele está dentro da sua normalidade. Não infrequentemente observamos a presença do desvio esquerdo, ou seja, a presença de células imaturas da linhagem branca. A presença da plaquetopenia, ela está presente notadamente a partir do 3º dia de evolução e nós, via de regra, não encontramos alterações significativas na série vermelha, ou seja, não encontramos alterações significativas, seja na dosagem da hemoglobina, quanto na quantificação do hematócrito. Outros exames que podem apresentar alguma utilidade no processo de raciocínio clínico e de estratificação da gravidade é a dosagem de transaminases séricas, que via de regra se encontra elevada, tanto às custas das transaminases AST ou TGO ou da LT ou TGP. Dosagem de enzimas musculares, da CK, ela geralmente está elevada, a creatinoquinase se encontra elevada, e os excretas renais, ureia e creatinina, podem estar elevados, sugerindo aí uma lesão renal e já apontando ali sinais de gravidade. Febre maculosa é uma doença passível de tratamento. Para muitos, ainda existe a ideia de que ela é tratada única e exclusivamente no ambiente hospitalar. Esse é um engano. Nosso objetivo é detectar precocemente os casos clínicos num período que haja uma estabilidade clínica e que permite, nessas condições, tratar o paciente ambulatorialmente. É uma doença que deve ser tratada com antibiótico terapia específica. No caso do Brasil, nós temos 2 antimicrobianos, que é a doxiciclina e o cloranfenicol, drogas que constam no arsenal no âmbito SUS gratuitamente e que podem ser oferecidos ao paciente. Nos últimos anos, entretanto, vimos observando um perfil clínico das rickettsioses que distinguem muito daquilo que se conhecia até então. Doença mais branda, muitas vezes caracterizada por febre, exantema, presença de linfadenopatia e, eventualmente, manchas no corpo, nos locais onde houve a picada do carrapato, chamadas escaras de inoculação. Muito provavelmente, nessas situações, estamos sim diante de uma nova rickettsia, de uma nova rickettsiose, com uma evolução mais branda, mas cuja suspeição, a investigação e o tratamento devem ser feitos de uma maneira precoce. Mas é uma doença que está começando seus estudos agora, uma nova febre maculosa, os estudos ainda são incipientes, e que à medida que a gente tiver mais casos, uma casuística maior, pode ser que a gente venha constatar que ela não seja tão branda assim. Mas o fato é que é uma febre maculosa que está começando a ser estudada. Possivelmente a espécie é uma nova cepa de Rickettsia parkeri, que é uma rickettsia já conhecida na América do Norte, Uruguai, Argentina, que causa uma febre maculosa não letal. Possivelmente é uma cepa dessa nova rickettsia, dessa Rickettsia parkeri, e por isso a gente associa ela a uma rickettsiose mais branda, que sem letalidade. Daí a importância de conhecer a epidemiologia dessas duas rickettsias. E a epidemiologia principalmente aí é o vetor, né? Saber é fundamental para o entendimento da febre maculosa, inclusive no diagnóstico, né, nas ações de vigilância ativa a serem tomadas, e
é fundamental saber a distribuição desses vetores em cada local. Se você tem ali o amblioma aureolatum, se você tem o amblioma ovale, se você tem o amblioma cagenense, é fundamental saber a distribuição desses 3 vetores, porque cada um, no caso aí, amblioma aureolatum e amblioma cagenense estão associados a Rickettsia, que é a que mais nos preocupa, né? Mas o amblioma ovale está associado a Rickettsia parker, essa nova cepa de Rickettsia, e que seria a ricketsiose menos não letal. Então é fundamental a gente saber essa distribuição, porque se a pessoa está exposta só ao amblioma ovale e está com quadro de febre maculosa, muito possivelmente é dessa ricketsiose branda e não da Rickettsia ricketts. A notificação de casos suspeitos e confirmados de febre maculosa é dever de todo profissional da saúde. Estas informações são fundamentais para medidas de prevenção e controle. A suspeita precoce de febre maculosa requer uma avaliação detalhada de todo o contexto clínico e epidemiológico no qual o caso suspeito está envolvido. O tratamento deve ser iniciado logo no início dos sintomas, não se esperando o diagnóstico laboratorial. Pacientes com febre, cefaleia e mialgia, com histórico de picadas de carrapatos e que tenham frequentado áreas sabidamente de transmissão da doença, devem procurar assistência médica imediatamente. A rápida evolução dos quadros clínicos da febre maculosa requer atenção especial por parte dos profissionais da assistência médica. A febre maculosa deve ser incluída entre os principais diagnósticos diferenciais. A suspeita precoce é fator preponderante para a redução dos coeficientes de letalidade da doença no país.